Imagine participar de um dos filmes mais lucrativos da história do cinema. O filme explode nas bilheterias, arrecada bilhões de dólares e transforma todos os envolvidos em lendas de Hollywood. Agora imagine que antes disso acontecer, você precisou tomar uma decisão arriscada que poderia ter destruído sua carreira. Parece roteiro de cinema, mas foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo DiCaprio. E a escolha que ele fez continua intrigando muita gente até hoje. Atualmente, Leonardo DiCaprio é visto como um dos atores mais influentes do planeta. Seu nome está associado a grandes produções, contratos milionários e sucessos mundiais. Mas existe uma curiosidade pouco conhecida. Em determinado momento da carreira, ele decidiu seguir um caminho que parecia contrariar a lógica financeira. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Quando a oportunidade surgiu, havia muito dinheiro envolvido. Executivos, produtores, investidores. Todos observavam atentamente o projeto, mas Leonardo estava preocupado com algo que poucos estavam discutindo naquele momento. A maioria das pessoas acredita que grandes fortunas são construídas aceitando qualquer oportunidade lucrativa que apareça. Porém, algumas das decisões mais importantes envolvem exatamente o contrário: recusar determinadas oportunidades. E isso exige coragem, especialmente quando milhões de dólares estão sobre a mesa, mas ninguém imaginava o que aconteceria depois. Ao longo da carreira, DiCaprio construiu uma reputação curiosa em Hollywood. Ele não parecia escolher projetos apenas pelo tamanho do cheque. Em diversas ocasiões demonstrou preocupação com roteiro, direção e potencial da obra. Para muitos, isso parecia um detalhe. Para outros, revelava uma estratégia. Existe uma diferença importante entre ganhar dinheiro rapidamente e construir uma carreira valiosa. Quem pensa apenas no curto prazo costuma tomar decisões diferentes de quem está construindo algo para durar décadas. E Leonardo parecia entender isso muito cedo, mas o próximo detalhe muda completamente a história. Durante os anos de crescimento da carreira, ele recebeu propostas extremamente lucrativas. Algumas poderiam gerar ganhos imediatos impressionantes. Porém, nem todas ajudariam a fortalecer sua posição no longo prazo. E foi justamente aí que começaram as escolhas mais interessantes. Muitas pessoas enxergam apenas os sucessos. Veem os filmes premiados, veem a fama, veem os milhões. O que raramente observam são as oportunidades recusadas ao longo do caminho. E em vários casos, essas recusas são tão importantes quanto os acertos. E esse é um detalhe que quase ninguém percebe. No mundo dos investimentos existe uma ideia bastante conhecida. O verdadeiro diferencial não está apenas em dizer sim. Está também em saber quando dizer não. Essa habilidade evita erros, preserva a reputação e aumenta a qualidade das oportunidades futuras. Leonardo DiCaprio parece ter aplicado algo parecido na carreira. Em vez de aceitar qualquer projeto disponível, construiu uma imagem associada a produções de grande impacto. Isso aumentou não apenas sua credibilidade, aumentou também seu valor de mercado. Mas existe uma consequência financeira importante nessa escolha. Quando alguém se torna referência em uma área, as oportunidades começam a mudar, os contratos mudam, o poder de negociação muda. As possibilidades aumentam e, frequentemente, a remuneração acompanha esse crescimento. É por isso que algumas pessoas passam anos investindo na própria reputação. Elas entendem que credibilidade funciona como um ativo invisível. Você não consegue tocar nela, mas ela pode valer milhões. E talvez essa tenha sido uma das maiores sacadas de sua trajetória. O curioso é que a maioria das pessoas procura atalhos, quer resultados rápidos, quer ganhos imediatos. Porém, diversas histórias de sucesso mostram um padrão diferente, a construção paciente de valor. E isso aparece repetidamente na carreira de DiCaprio. Talvez seja justamente por isso que sua trajetória desperta tanta curiosidade. Ela mostra que sucesso financeiro nem sempre depende de aceitar tudo o que aparece. Às vezes depende de selecionar cuidadosamente onde colocar sua energia, seu tempo e sua reputação. E isso nos leva à parte mais importante da história.
A trajetória de Leonardo DiCaprio revela uma lição poderosa. Nem toda oportunidade que oferece dinheiro é uma boa oportunidade. Em alguns momentos, a decisão mais inteligente é proteger seu valor de longo prazo. Enquanto muitos correm atrás do próximo pagamento, algumas pessoas estão construindo algo muito maior. E talvez seja exatamente isso que transformou Leonardo DiCaprio em uma das figuras mais respeitadas e valiosas de Hollywood.